Programa Checklist. Apoio Cultural. Santa Madre Cervejaria. Chopp com sabor incomparável. Um produto diferenciado de extrema qualidade para quem tem bom gosto. Sabores de casa. Palhas italianas e brownies para sua festa. Ayrton Cabeleireiros. O segredo para sua beleza. João Arrigor. Especialista em trajes masculinos. Doce Estilo Moda Infantil. Eni Calçados. Seu estilo a cada passo. Graúna Moda e Acessórios. Palato Naturale. Antepastos italianos. Saladeando Salada Mix Delivery. Está começando o programa Checklist. Você está organizando seu evento e se preocupa com aquela planilha de orçamentos, enfim, quer pensar financeiramente sobre o seu evento? Nós vamos agora conversar com o economista e professor universitário Alexandre Reis. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Eduardo. Merece. Alexandre é um profissional de destaque aqui em Santa Maria e região na área de economia e vai nos falar, dar dicas de como você que está organizando um evento, preparando seu 15 anos, casamento, seu evento corporativo, de que forma você pode se organizar para o seu evento. Bem, antes de nós entrarmos na inteligência financeira na organização de eventos, nós vamos conhecer melhor a carreira e o currículo do Alexandre. Quem é o Alexandre Reis? Bom, o Alexandre Reis é um economista, né? Há muito tempo eu também trabalho na área acadêmica, né? Lecionando disciplinas de economia, né? E nos últimos tempos, né? Vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Eu direcionei a minha carreira também, não saí da universidade, ainda tenho vínculo, né? Vínculo, exato. É uma coisa que eu adoro fazer, ensinar economia para os jovens, né? Enfim, isso me traz muita felicidade isso, né? Mas nos últimos tempos, né, me direcionei para a questão também de ofertar um serviço diferenciado para instituições, empresas, né? E pessoas, enfim, que é a questão da educação financeira, né? E para isso se articular melhor no sentido de eu conseguir fazer isso com mais êxito e com mais produtividade, acabei montando uma empresa, né, especializada nisso, né, em consultoria financeira, que é a Atalaia Consultoria, né, para prestar esse serviço, né. E na verdade a Atalaia então surge, né, para como se fosse fechar essa lacuna que existe na nossa sociedade aqui do Brasil, né, de que ainda tem, até mesmo para empresas, um pouquinho diferente das famílias, né, dessa questão de o preparo para a educação financeira, a questão, como tu falaste bem antes, né, as pessoas se preocupar com planejamento financeiro. Às vezes a gente se preocupa com a saúde, né, e não se preocupa com o seu bolso, né. É fundamental. É fundamental. Eu digo sempre que tem uma alta correlação, né, tu cuidar da sua saúde, da sua família, do seu patrimônio, né, e do seu bolso, né? Porque senão tu não vai conseguir fazer as suas ações que tu queira fazer e são variadas, né? E diferenciadas de família para outra, né? No meio empresarial isso é um pouco mais fácil, né? Até porque o empreendedor ele tem essa característica de ser gestor, né? Mas o que a gente também observa, né? E como eu também sou vinculado à área acadêmica, de muitas pesquisas, estudos, né? A gente verifica que também ainda parece que falta informações, né, para esse empreendedor, para ele conseguir fazer uma melhor gestão do seu negócio, né? A gente vê no Brasil, infelizmente, né, eu espero que um dia isso melhore, né, mas vai precisar de muita educação financeira, muita inteligência financeira, né? Tu tem um grande número de abertura de empresas e logo o fechamento dessa empresa. Isso é muito ruim para a economia como um todo, né? Porque às vezes tu poderia ter grandes ideias, grandes produtos, grandes serviços, né? E aquilo se acaba, né? Vira pó, né? E não é essa a ideia. A gente precisa ter um mercado maior, nós precisamos ter
mais empresas, né? Enfim, sempre faço uma comparação, né, com o mercado americano, né? E o mercado americano ele é imenso. Cada tipo de indústria, comércio, serviços tem uma quantidade enorme de ofertas de possibilidades de empresas diferentes fazendo a oferta do mesmo produto ou diferenciando ele. Nós aqui temos ainda um mercado pequeno, modesto nisso, né? Então, por que isso? Pode ser por vários motivos, e um deles é esse fator cultural de tu não ter um preparo maior de cuidado da questão do seu planejamento financeiro, né? Que bom. E iniciando essa questão da inteligência financeira na organização de eventos, quais são as dicas? O que é que você recomenda para aquele casal, aquela família que está planejando o seu evento para daqui a um ano, por exemplo, um ano ou daqui a alguns anos? O que é que você sugere? Bom, se a gente está falando de finanças, as finanças é um termo genérico, né, que pode servir e de orientação para qualquer tipo de oferta de serviço, né? Então vamos lá para a questão de um evento festivo, 15 anos, um debutantes, certo, ou enfim uma festa corporativa, etc. O detalhe disso é que essa pessoa que quer fazer essa organização, ela precisa de um tempo bastante significativo, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem objetiva e clara. Precisa organizar muito bem essa questão do tempo. Eu não posso pensar uma festa para o final de semana e começar a fazer ela 2 dias antes, né? Isso não vai dar certo. O fator tempo. O fator tempo é essencial. E dentro ainda do fator tempo, deve ficar claro para esse organizador, essa família, o que for, né? Essa operadora, enfim, que nesse tempo existe várias etapas dessa organização dessa festa. E que exige muito dessa pessoa, né, que está comprando os serviços. Né? Esse é o detalhe que é diferencial, sim, em relação aos outros produtos. Né? Vamos fazer uma analogia aqui, um exemplo. Né? Eu quero comprar um veículo. Eu preciso me organizar antes para comprar esse veículo? Sim, mas eu não preciso muito tempo como se fosse uma festa, de um casamento, que às vezes eu preciso me organizar 1 ano antes. Né? Começa lá onde eu vou fazer o local da minha festa, a questão o cerimonial religioso, toda a questão da burocracia do cadastro civil, né? Como vai ser feito. Tudo isso leva muito tempo. O carro, eu comprar um veículo, tudo bem, eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, mas eu posso ter um período de tempo menor que isso. Né? E às vezes a gente vê casos, nem tanto, né? Mas o não sucesso dessa festa, desse empreendimento, né, festivo, porque esse período de maturação, de organização não foi bem feito, né? Então isso exige mais. E aí é claro que nas finanças isso tu vai ter um peso maior, né? Porque imagina tu organizando um casamento 1 ano antes, né? Tu tem gastos, vai comprando serviços, vai contratando pessoas e às vezes tu precisa de adiantamentos. Então tu tem que ter uma receita, né? Ou uma poupança significativa. Para fazer um giro. Exatamente. Então, e parece assim que esse movimento de organização de festa, ou mesmo a procura por fazer mais esses empreendimentos diferenciados, cresce no Brasil desde a década de 90. Foi o boom, né? Foi o boom. A década de 90 ainda, nós estávamos ainda na economia uma transição, mas a partir dos anos 2000, né, nesse nosso novo milênio, o entretenimento cresceu muito no Brasil, que envolve a questão do assunto festas, etc. Né? Tem um dado bem interessante que até o ano de 2020, né, por uma agência que fez uma tabulação de dados, esse mercado no Brasil vai crescer mais de 6%, 6,5%. Né? Então veja bem que tem um espaço muito significativo, tanto para novas pessoas entrarem nisso, de ofertar bons serviços, né? Com as pessoas, a demanda por isso, ela está em crescimento ainda, né? Então, vejam como a questão de que tudo precisa de um bom planejamento e a organização financeira, né? E outra coisa, está havendo uma mutação. Antes se convidavam 300 pessoas para uma festa, para um evento. Hoje, qualificando, estão direcionando para 100, 150 convidados. Por quê? Se economiza. Então tá aí também uma dica bem interessante.
Na verdade, essa questão da lista de convidados já é uma questão anterior ao evento, né? Já faz parte da organização. Isso tem impacto na questão financeira? Sim, óbvio, né? Tu fazer uma festa para 150 pessoas, tu tem um custo, né? Tu fazer para 300 pessoas ou mais, tu tem um outro custo, né? Com certeza. Vejam agora, recentemente teve o casamento do Messi, né? Um jogador de futebol, né? Muito comentado. Muito comentado, né? E uma das coisas que se comentou bastante foi toda a organização anterior à festa dele, né? Que teve problemas na questão da organização e depois corrigiram, enfim, né? Mas teve, assim, por trás disso, teve um impacto significativo na região onde ele escolheu fazer o seu casamento, né? Estrutura, envolve muita etc, coisa. Né? Então, enfim, também é interessante dizer que tem tipos de festas diferentes, né? Impactos diferentes, né? E tudo isso, o interessante é que isso vai impactar na sociedade local onde for esse evento festivo, né? Alexandre, agora mergulhando também nessa questão do universo da academia, né? O que é que tu trabalha muito na universidade com os teus alunos na disciplina de economia? Olha, a economia, eu sou suspeito a falar porque eu sempre digo para os meus alunos nas primeiras aulas, né, que mesmo considerando que a ciência econômica é muito robusta, muito complexa, né, exige muito de estudo para te compreender, só que a economia tem algo brilhante, que ela consegue aquele bom entendedor da economia, né, ele vai conseguir compreender com esses elementos teóricos o funcionamento de um mercado, de uma sociedade mercantil. Que isso às vezes parece ser muito longínquo da nossa vida diária, mas ele é muito perto, né? Isso a economia contribui muito para explicar para esse jovem ou para as pessoas de interesse pela área, né? De fazer esse exercício, tentar com a economia explicar coisas que ocorrem no seu dia a dia. Né? E eu tenho muito amor pela ciência que eu escolhi estudar, né? E pela profissão do economista. Então, toda vez que eu chego na sala de aula, aquilo para mim é um grande desafio, mas que eu faço com maior êxito e com maior fascínio, com maior força possível para tentar com que esses elementos que são complexos e teóricos se tornem fáceis para as pessoas que estão querendo aprender economia, né? Que bom. Bem, antes de encerrarmos esse primeiro quadro, qual a análise que você faz como economista para a situação do Brasil, né? Atualmente, qual a tua avaliação? Olha, na verdade, do ponto de vista econômico, nós estamos ainda num processo recessivo, bem menos do que o ano passado, né? Para ficar bem claro isso, né? Estamos tendo melhoras, em alguns indicadores já estão mostrando, exemplo, a inflação está diminuindo, nós temos redução de taxas de juros, já está saindo alguns dados positivos da indústria, do comércio e do agronegócio, né? Que eles estão crescendo nesse último semestre, né? Estão tendo. O nosso problema maior, e aí que entra a relação, né? Economia e política literalmente tem uma relação muito próxima. E nós estamos com um quadro institucional político muito, não vou dizer precário, mas instável, né? E isso atrapalha as decisões econômicas. E no sentido de uma forma bem síntese e de expectativa, o mundo do mercado, o mundo empresarial, ele vive de expectativas. Se as expectativas são positivas, aí sim flui. Eu tomo boas decisões hoje para que os meus negócios tenham crescimento no futuro. E nós estamos com esse impasse instável disso, né? Então, eu digo que hoje a economia está se recuperando, mas se a política conseguisse colaborar, a economia poderia estar bem melhor do que ela está hoje. Esperamos. E é com essas palavras, as sábias palavras aqui do Alexandre, que nós vamos encerrar este primeiro bloco. Mas o Alexandre, ele vai voltar no programa Checklist em outras ocasiões. Nós temos muitos assuntos para falarmos. Obrigado pela tua presença, amigo. Já sempre à disposição, Eduardo. Bem, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Programa Checklist. Apoio Cultural. Santa Madre Cervejaria.
Chopp com sabor incomparável, um produto diferenciado de extrema qualidade para quem tem bom gosto. Sabores de casa, palhas italianas e brownies para sua festa. Ayrton Cabeleireiros, o segredo para sua beleza. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Doce Estilo Moda Infantil. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Graúna Moda e Acessórios. Palato Naturale, antepastos italianos. Saladeando Salada Mix Delivery. Elimine até 3 quilos com o programa Detox 3 dias. Desintoxica, elimina líquidos retidos, reduz medidas, prepara o organismo para a dieta ou reeducação alimentar, melhora o trânsito intestinal, melhora a qualidade do sono e aumenta a disposição. Dieta de 1.100 calorias por dia, desenvolvida e supervisionada por nutricionista. Conheça Saladeando e o seu programa Detox 3 dias, com 18 refeições. Saladeando, Salada Mix Delivery. Voltamos! Bem, na sua festa, no seu evento, não pode faltar música. Eu recebo neste segundo bloco Ricardo Barros, este cantor, este músico incrível que arrebenta em nível nacional. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, muito boa tarde a todos os telespectadores de casa. Um prazer imenso reencontrar esse grande amigo de velhas datas, né, Eduardo? Que bom, Ricardo, que bom te ver. Prazer é todo meu. Me sinto muito lisonjeado pelo convite de estar aqui nessa tarde. Merece, tu tens projetos assim incríveis e hoje nós vamos conversar e apresentar para o pessoal de casa, né, onde é que está o Ricardo Barros, o que é que o Ricardo Barros está fazendo e quais são os seus projetos. Bem, mas antes eu quero falar um pouco da trajetória do Ricardo Barros, a tua carreira. Foi uma história que a gente sempre conta, né, a gente, nos programas e que a gente é convidado a participar aí, já se vão aí 26 anos, né? Bom tempo! 26 anos de história, de lida, né? Na lida com os projetos envolvendo a música. Tudo começou lá pelos meados de 1993, 91, 92 a 93, com a primeira vontade, assim, de cantar, né? De descobrir essa veia, essa paixão pela música. De lá para cá, a gente procurou se envolver desde o início com a parte, procurei orientações, né, Eduardo? E aí veio os grandes mestres que vão passando pela vida da gente, sempre me orientaram a buscar o coral, né, coral de igreja. Daí eu fui não necessariamente a parte da igreja, né, mas procurar um coral. E aí participei de alguns corais da cidade e região, aí, lá eu tinha 13 para 14 anos, comecei a procurar essa parte aí, o conhecimento da música. Depois veio o extraordinário de música aqui da universidade, na área do canto mesmo, né? E aí de lá para cá teve as primeiras bandas de rock, né? Dedicadas ao rock and roll. E nessa parte é importante frisar nesse momento aí, primeiro a gente participou de uma coletânea, né, histórica do rock aqui, principalmente do estado, que é o Elo 1. Volume 2, que foi um disco gravado com as principais bandas da região aqui. Isso foi em 1995, foi gravado esse disco aí. É um disco em cunho histórico, de grande importância. E dali para cá, nessa época aí, eu acabei também me dedicando aos estudos na área de administração, né? Me formei, depois fui buscar pós-graduação dentro da área. Fui trabalhar em empresas na área de Joinville, Porto Alegre, aqui Santa Maria, onde eu encerrei minha última atividade no ano de 2002 para 2003. E nesta época aí foi importante tomar essa decisão é um momento bastante, como é que eu vou te dizer, decisivo. Para mim ali é o checkmate da carreira, foi nesse momento. Sim. Aí, porque era uma multinacional italiana, né, eu estava na área executiva, né, como executivo nesta empresa, então envolvendo
extrema responsabilidade, né? E aí o problema aconteceu, um dilema entre, né, consigo mesmo, né? Sim, era uma decisão minha que eu precisava tomar, né, de fazer realmente aquilo que se ama, né? Foi aí que veio a ideia da música, né, de focar isso. E como eu digo para todas as pessoas, toda essa área todos os estudos que a gente foi adquirindo, né, dentro da área de gestão, né, dentro da área do planejamento estratégico, principalmente, que é onde eu busquei a pós-graduação, a gente ocupa hoje na carreira, né? Então, nesta época foi onde a gente tomei essa decisão de acreditar, de viver esse sonho, né? Às vezes a gente sabe da dificuldade que está por trás dele, a gente vive uns perrengues bem difíceis, muitas vezes a carreira viver de música não é fácil, né? Viver de música num país como o Brasil não é nada fácil, mas em contrapartida tem o lance de uma crença muito grande aí de Deus, né? Então, na minha vida, que é o centro da minha vida, está na fé. Então, acho que eu acreditar no poder superior de Deus que nos faz acreditar, que nos faz correr atrás da máquina, que um dia as coisas vão acontecer. E assim a gente vai indo. É verdade, você é um músico de história, um músico de carreira, um músico de sucesso. Você já participa de grandes histórias corporativas, histórias familiares. O que eu falo é, você participa de eventos em empresas, eventos, festas sociais. Agora, Ricardo Barros e também Ricardo Barros e Banda. Como é que eu que estou organizando o meu evento faço para contratar os teus serviços? Legal. Isso aí esse segmento desde que a gente voltou, né, para uma passagem no Rio de Janeiro, no ano de 2005 a 2007, quando a gente voltou para cá, antes de ter ido embora, a gente tem uma vasta história, né? Que eu digo é um know-how muito grande, de aproximadamente 15 anos dedicados, antes de ter ido embora para o Rio, que é o segmento do evento, entendeu? Que são os eventos sociais. Na minha época a gente chamava de banda show, né? Banda show a gente chamava, né? Que são as bandas dedicadas às formaturas, aos casamentos e aos eventos corporativos, né? Aos eventos empresariais. Então, quando eu voltei, paralelo ao trabalho dos discos que a gente vai construindo ao longo da carreira, eu foquei, uma espécie de foco, né? Eu digo assim, eu falei, eu não posso jogar fora tudo isso, né? De tantos anos trabalhando como funcionário, né? Como empregado de todas essas bandas, né? As maiores do Sul, eu tive o grande privilégio de passar, né? De cantar, né, à frente destas bandas. A última que a gente encerrou foi a Olho d'Água, que é considerada até hoje a maior banda de baile do Paraná, Foz do Iguaçu. Então eu tive o privilégio de ficar 1 ano e 7 meses na Olho d'Água também, antes de ir embora para o Rio. Quando eu voltei de lá, eu pensei comigo, né, é por aqui que eu vou, sabe? Eu quero muito fazer isso, mas eu vou fazer de uma forma... Todos os erros que eu procurava, que me acercavam, que eu via, né, os gestores dessas bandas fazerem, eu digo assim, cara, a minha não vai fazer não. Muito sabe? bem. Então, posso contar um episódio? À vontade. Nós estávamos agora no camarim do Avenida Tênis Clube no final de semana, num baile de formatura que estávamos tocando. E aí o cachê de cada músico, né? De cada músico, eu fui lá, comprei um presentinho, assim, uma lembrancinha para cada um. E escrevi uma carta contando um pouquinho da passagem de um bilhetinho, né? Um recado, uma frasezinha ali. Interessante, falando sobre aquela pessoa, o que ela representa para o nosso projeto, o quanto é importante a gente estar com aquela pessoa ali. E aí lacrei o envelope e também, claro, né, com o cachê daquele músico ali. E teve alguns que choraram no camarim, sabe, que nunca tinham recebido algo desse tipo, sabe. E aí me agradeceram muito no outro dia, recebi mensagens, e eu apenas respondi para eles dizendo assim, a gente já foi tão maltratado e tão, né, às vezes, né, colocado em qualquer canto, muitas vezes, né, nessa carreira as pessoas acham que às vezes é só hotel 5 estrelas, né, Eduardo? Não, tem todo o glamour por trás, né? Aí a gente tem muitos momentos que a gente é tratado como estrelas e
e né, como uma pessoa dona de um talento, né, a gente merecedor, a gente passa reconhecimento. A gente passa também, a gente tem muito carinho, né, que eu acho que mais emociona. Mas em contrapartida, às vezes a gente chega em umas cidades assim que né, vamos lá, estamos aqui para cantar, vamos enfrentar o que der, né? Mas eu falei para os guris, então, o que, cara? O que é isso, né? Pra rapaziada da banda. Eu disse, o que é isso? Nada mais é do que o quê? É querer fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo sempre, sabe? Então eu procuro sempre, né, a banda, a gente sempre diz assim, é uma democracia muito grande, né? Esse nome só tem o meu nome porque eles escolheram, né? Foi os guris que botaram, não, é Ricardo Barros e banda, sabe? Democracia total. Senão, desde que a gente montou o projeto, né, quando a gente começou a conversar lá, eu sempre coloquei eles e eles participam de toda a tomada de decisão, né? A gente hoje em dia nós somos ali entre 6, 7 músicos, em alguns shows, algumas participações especiais, e todo mundo, toda a opinião, nada acontece, por exemplo, é imposto, né? Vai ser assim, o repertório é esse. Desde o repertório, nas reuniões semanais que a gente tem, todo mundo está sempre agregando, né? Todo mundo está trazendo ideias, principalmente, a gente está sempre discutindo muito isso. Então, hoje em dia, o foco está exatamente aí, né? Nesse segmento que, para mim, além dele proporcionar uma coisa que é gratificante por demais, que são os elos que a gente vai formando depois com os noivos, né? Com os formandos, com os profissionais. Dando continuidade. Porque a gente tem eu particularmente, assim, eu tenho um hábito que é uma entrega muito grande com relação ao evento. Seja o casamento, seja o evento corporativo, mas a gente entra para dentro, né? Como se diz na linguagem do evento, e passa da assessoria total ao cliente até a outra semana depois do show, que é quando a gente se encontra com uma espécie de pós-venda, né? A gente tem reunião após o show, a gente se reúne com o cliente para também saber se tudo aquilo que foi prometido, se tudo aquilo que foi conversado, se tudo aquilo que foi combinado ficou realmente de acordo, né, com o valor investido, com todo o investimento que esse cliente fez para o seu evento, que eu digo às vezes né, Eduardo, é a grande noite da vida de uma pessoa, né? E tem que ser inesquecível, então, deve ser inesquecível. Então por isso que a gente, né, uma slogan que a gente usa assim, né, torne seu evento uma noite inesquecível, né? Então é exatamente isso, faça de seu evento uma noite inesquecível. Então é devido a essa entrega, assim, é muita responsabilidade que está por trás, porque aquilo que eu desde a primeira reunião com o cliente, com os membros da equipe técnica, os músicos, a gente sempre deixa bem claro uma coisa, né? A gente trabalha com sonhos das pessoas, cara. E isso é de muito cuidado, né? Muito delicado, né? Muito melindroso trabalhar com os sonhos das pessoas. Por isso que toda a dedicação e toda a entrega e todo o empenho é pouco ainda, né? Porque são sonhos. Este é o Ricardo Barros. Então, para a sua festa ter aquele sucesso, contrate o talento do Ricardo Barros. Bem, para encerrarmos aqui, a agenda, tu tem uma agenda cheia, vamos lá então. Não precisa falar de datas especificamente, mas que pelo menos assim, por onde vai andar o Ricardo Barros? Hoje em dia a gente sabe, né, que o mundo acontece via redes sociais, né? Eu estava lendo esses dias até os próprios grandes gigantes que possuíam o seu site formal, hoje em dia também estão optando pelo nosso tão conhecido Facebook, né? Então o mundo, um canal de comunicação. Estava assistindo numa palestra em Porto Alegre, né, e um RP, teu colega da tua área, falando isso, né? A pessoa, a empresa, o profissional que não estiver no Facebook, ele não existe no mundo, né? Hoje em dia, o mundo acontece pelo Facebook. Então a gente está lá, né, no nosso Facebook oficial, que é o Ricardo Barros Oficial, e também tem a fanpage, né, Ricardo Barros e Banda, que lá a gente tem o hábito de toda segunda, terça-feira à noite, o pessoal da agência já produz lá o nosso material com a agenda de toda semana, aonde a gente vai estar, né? Seja o formato acústico, pelos pubs, né, pelas boates aí da cidade e da região. Independente. E também toda a divulgação tudo que envolver o nome de Ricardo Barros, a divulgação já passa por lá. Que bom. E antes de encerrar, eu agradeço
O Ricardo me presenteia com esse CD maravilhoso. O Canto do Escorpião, Ricardo Barros. Pessoal, uma maravilha. Agora eu vou escutar, terminando a gravação, vou voltar para casa curtindo o som. Ele me falou de um repertório muito bem selecionado e um trabalho incrível. A apresentação maravilhosa. Maravilha. É o último filho, né, da carreira, o último disco da carreira solo. Um disco que ele começa a ser produzido lá no Rio de Janeiro, depois a pré-produção toda dele lá, depois a gente voltou para cá, para o Sul, e terminamos ele aqui, né? Então depois a parte de masterização finalizada lá também. E é um disco onde tá as influências brasileiras, né? Que a gente tinha muita cobrança por parte dos fãs, a gente recebia muita mensagem, tá, mas Ricardo, quando é que a gente vai ouvir? Né, os outros anteriores eram discos cantando as linhas, os hinos clássicos do rock internacional. Então tá, e o Brasil, né? E em português. Então eu digo, tava na hora mesmo de fazer um disco cantando as minhas influências Brasil. Né? Então nesse disco aí entrou Almir Sater, Zé Ramalho, Flávio Venturini, Beto Guedes, Cleito Cledir, Milton Nascimento. Então estão nesse apanhado aí da música brasileira. É o último álbum, um disco que eu sou suspeito para falar, mas ficou muito bacana, ficou lindo. Que bom. Parabéns, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, contem sempre comigo aí, né? E para o pessoal de casa, não esqueçam, contem sempre também conosco aí, os nossos serviços estão à disposição. E quando tiver agenda, tu pode me falar que eu passo aqui também para o nosso programa. Ótimo, muito bom saber. Passo a agenda do mês, enfim, o espaço aqui é de vocês. Muito bom saber, um grande beijo pro pessoal de casa, fiquem todos com Deus e até a próxima. É isso aí. O programa Checklist vai ficando por aqui e desejo para vocês uma ótima semana. Programa Checklist. Apoio Cultural. Santa Madre Cervejaria. Chopp com sabor incomparável. Um produto diferenciado de extrema qualidade para quem tem bom gosto. Sabores de casa. Palhas italianas e brownies para sua festa. Ayrton Cabeleireiros. O segredo para sua beleza. João Arrigor. Especialista em trajes masculinos. Doce Estilo Moda Infantil. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Graúna Moda e Acessórios. Palato Naturale, Antepastos Italianos. Saladeando Salada Mix Delivery.